Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Eu sou o Lucas Rosa, advogado. Você que tem acompanhado o nosso trabalho, siga a nossa página no YouTube, siga também o nosso Instagram, curta o conteúdo e compartilhe. Eu tenho a satisfação de ter comigo hoje aqui o amigo advogado Felipe Pulso, que é advogado há 6 anos, desde 2018, advogado especializado em direito público e que já passou por alguns escritórios de advocacia de grande massa e tem umas histórias aqui quase pitorescas e extenuantes para compartilhar conosco. Pulso, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Lucas. Obrigadão pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Esse empreendimento novo seu aí, né? Que é o podcast, que já está fazendo sucesso pra caramba. Tem algumas histórias bizarras, pode contar aí. Bizarras. Mas me diz o seguinte, você nasceu em Campo Grande, quantos irmãos tem, por que veio pra cá? Me conta desde o início isso aí. Não sou de Campo Grande, sou de Adamantina, uma cidade no interior de São Paulo, no oeste de São Paulo. Vim pra cá em 2000. Interior de São Paulo, principalmente naquela região, é uma região muito complicada para emprego, né? Então, meu pai trabalhava numa fábrica, minha mãe era empregada doméstica e como o emprego lá é muito complicado, a fábrica que meu pai trabalhava fechou, foi à falência, infelizmente. E aí, ainda aquela época que era... A gente é um estado novo ainda, né, Mato Grosso do Sul, mas ainda que há 24 anos atrás era mais novo ainda. Então, a gente veio para cá com aquela coisa, não, é um lugar novo, é pujante, a economia está crescendo sem parar. Então foi aí que meu pai veio para cá. Veio para trabalhar com com o antigo patrão dele. E estamos aqui até hoje. Viemos nós 4, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. Eu tinha 5 anos de idade, ia completar 5 anos de idade naquele ano. E nunca mais saímos. E tem pretensão de ir embora, não. Vai ficar aqui pra sempre. Ficar aqui. Você tá com quantos anos? 29. 29 anos e advogando há 6 anos, desde os 23 anos. Desde os 23. E por que você escolheu a faculdade de Direito? Rapaz, eu não me lembro uma época em que eu não queria direito. Eu sempre tive, desde de guri, eu sempre tive na cabeça que eu queria fazer direito. Não me pergunte o porquê, mas eu sempre não lembro de uma época que eu falei, não, eu quero fazer outra faculdade. Assim, não. Sempre quis fazer direito. Eu sempre fui uma criança estranha. Gostava muito de história, gostava de política, tudo que era coisa relacionada à história, política, eu gostava de acompanhar. Então acho que era meio que inevitável que eu ia acabar fazendo direito mesmo. Meio que um nerdão, não? Era. Era? Usava óculos? Usava. Redondinho ainda. E como que foi sua faculdade, cara? Eu me formei na Uniderp, né? Entrei na Uniderp em 2013. Inclusive, você deu uma palestra da minha turma logo no primeiro mês da faculdade. Acho que eu comentei com você isso, né? Mas eu não me lembro, cara. Eu lembro que a minha turma deu um rolo gigantesco com quem era bolsista. Eu mesmo, eu era ProUni 100%. E deu um rolo gigantesco. E aí a Karina Campos era a coordenadora. Querida professora, cara. Era a coordenadora. E ela falou, não, eu vou dar uns prêmios aqui para vocês em forma de palestra para remediar da situação que aconteceu. Tanto é que a minha turma foi começar em abril, primeiro semestre. E aí ela começou a chamar alguns profissionais. Aí o primeiro que ela chamou foi você estava fazendo mestrado, né? Na época. Estava fazendo. Mestrado em Constitucional na PUC de São Paulo. Aí eu lembro, ela trouxe também o Marcelo Salomão, trouxe o delegado, o Dr. Miguel, na época. E fui fazer direito, cara. Em 2013 eu comecei. E estágio, como que foi? Você trabalhou durante a faculdade? Trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade, fui trabalhar numa farmácia, era caixa de uma farmácia, primeiro emprego. E aí um belo dia, eu já estava procurando subterfúgios para Cair fora. Para cair fora da farmácia.
queria arrumar um estágio, começar a aprender da nossa área, né? E aí um belo dia, era uma época de dezembro, assim, final do ano, um domingo à noite, eu tava lá no caixa, fechando o caixa para fechar a farmácia, chegou o cidadão e assaltou. Levou todo o caixa. Para mim aquilo ali foi o start. Falei, eu já tava procurando um jeito de, de sair daqui. Aí eu cheguei, logo no outro dia já saí da farmácia e fui atrás de estágio. Aí um colega de faculdade, que ele era mais velho, tinha uma empresa de publicidade, conhecia, tinha negócios com o Alexandre Bastos, hoje desembargador, Pelo quinto constitucional, pelo né? Quinto Constitucional. Representa a advocacia. Isso. E aí ele pegou e falou, nas férias, assim, aí como é que tá? Tá aproveitando as férias? Tô aqui procurando estágio. Ele falou, manda o currículo. Eu falei, mandei. Aí 5 minutos depois me liga o Bento da Ilib, que coincidentemente já tinha sido meu professor de Direito Constitucional no segundo semestre. Que legal. Aí entrei para estagiar no Alexandre, caí direto na carteira de Direito Público. Tinha vários municípios, né, que o escritório advogava, e fui trabalhar direto com Direito Público. Fiz muitos amigos lá que eu levo até hoje. E como que foi a rotina lá? Você aprendeu bastante? O que o escritório te ofereceu nessa parte aí? Olha, eu tive essa vantagem. Eu tive essa vantagem que o Alexandre tinha muita paciência. Desculpa. O Alexandre tinha muita paciência em me ensinar. Então ele pegava a petição, ele sentava, não, guri, vem aqui. Ó, coloca isso aqui, isso aqui. Era época de processo físico ainda, né? Aham. Eu peguei o finalzinho dos processos físicos. Então, eu aprendi muito. Fazia de petição inicial até recurso extraordinário. Só não fazia audiência. O resto eu fazia tudo. E eu estagiava no período da tarde, fazia faculdade à noite. E um belo dia teve uma oportunidade no trabalhista. Chegou a advogada, estou precisando de um estagiário aqui para o setor trabalhista, para trabalhar comigo de manhã. Eu falei, não, eu vou. Vai dobrar o valor da bolsa, né? Vai dobrar o valor da bolsa e fui. Ali dentro eu passei em todos os setores do escritório. Eu estagiei com direito público, trabalhista, civil, um pouquinho de empresarial, um pouco de eleitoral. Então eu tive essa oportunidade de... Passei na OAB, eu estava no 9º semestre. Então eu terminei o meu estágio, colei grau, já comecei como advogado ali. Então foi uma experiência muito boa, muito boa. Aprendi a escrever. Ali foi quando eu aprendi a escrever. Teve alguma situação engraçada de algum processo ou que aconteceu com algum colega assim nesse período que você lembra? No período Ou alguma bucha que você teve que resolver assim, estudou e deu resultado? Teve. Foi logo a primeira bucha que eu tive que desenrolar. Foi para as eleições de 2018. Era um candidato, precisava de alguma coisa. Era um candidato e ele precisava fazer o cara candidato. O cara tinha que ser candidato. E não tinha, não tinha muitos meios de fazer Estava o cara. inelegível, provavelmente. Alguma causa de inelegibilidade. Tinha um impedimento. Tinha um impedimento. Ele queria uma coisa, não, a regra não estava do lado dele, né? Mas tinha que dar um jeito. E aí eu lembro, rapaz, deu o que fazer, porque eu queimei de neurônio. Pesquisou pra caramba. Pesquisei pra caramba para poder fazer um mandado de segurança. E deu certo. Deu certo, ele foi... Mas deve ser uma sensação maravilhosa, né? É. Você olhar, pegar o santinho do caboclo e falar, Tem meu dedinho tem aí. meu dedo aí. Legal, cara. E ali você ficou até 2018? Como Fiquei foi? até o final de 2018. Aí optei por sair de lá, por alguns motivos particulares, mas aí logo em seguida eu fui trabalhar no escritório de massa. Um modelo completamente diferente do que era lá. E esse escritório grande, um dos maiores do Centro-Oeste, e é completamente diferente, né? É uma realidade que, na verdade, a maioria da jovem advocacia
do nosso estado, principalmente aqui de Campo Grande, enfrenta, né? De trabalhar no escritório de massa, que é uma realidade dura para quem trabalha no escritório de massa. Quem já trabalhou sabe como que é o fluxo de trabalho. Se aprende coisas assim incríveis, incríveis. Eu sempre comento que quem trabalhou no escritório de massa trabalha em qualquer lugar. Trabalha em qualquer lugar, em qualquer área, porque o fluxo de trabalho é muito grande. Você chegar de manhã e tem 50 prazos na sua pauta. Para você. Para você. Você tem que fazer. Tem 50 manifestações ali. Você tem que fazer. E eu peguei o período da pandemia, né, nesse escritório, logo o início da pandemia nesse escritório. Então foi o cenário apocalíptico ali, aquele início da pandemia, o escritório fechando, todo mundo saindo para ir para home office. E foi uma experiência bacana, mas não é o modelo de advocacia que eu entendo, sabe? Tem muita gente, muitos colegas que gostam, que preferem trabalhar assim, gostam desse modelo, mas é um modelo que eu particularmente eu gosto de sentar e escrever. Eu gosto de ter aquele contato com o cliente, conversar com o cliente, conversar com o cliente antes de uma audiência, acalmar o cliente, sabe? Aquela coisa mais na pessoa física mesmo. Trabalhar com a pessoa física. E mesmo com o empresário, com a pessoa jurídica, você senta com o cara ali, com o cliente, para poder tá dialogando com ele. Eu acho aquela advocacia mais artesanal, né? Eu acho mais interessante. E concretamente, assim, no dia a dia, como que funciona um escritório de massa para um advogado que está no degrau inicial, vamos dizer assim, da estrutura do escritório, né? Você entregou seu currículo, alguém do escritório te conhece, te convidou para fazer uma entrevista, você é contratado. Como que funciona? Você chega, sei lá, 8 horas, como que é o básico, assim? Tem horário de almoço? Você tem uma equipe, um chefe de uma equipe, você trabalha com outras pessoas que desenvolvem o mesmo trabalho, como que é concretamente, para quem não conhece? Tem alguns escritórios que trazem um registro em carteira, né? Não são todos, é minoria, na verdade. Mas geralmente tem um chefe daquela carteira, tem um chefe, via de regra, são para bancos. A maioria desses escritórios, assim, os maiores clientes são os bancos. E geralmente você tem o seu chefe ali, que é o chefe da carteira, que é o cara que distribui trabalho. Mas você também tem que lidar com o responsável pelo jurídico do banco. Geralmente ficam em São Paulo, esses advogados que são chefes do jurídico. Então você responde a dois chefes. Um que às vezes nem está, na maioria das vezes você nunca nem viu. Eu tive chefe, pessoal de jurídico lá de São Paulo, que trabalhava nos bancos, que eu nunca vi na vida. E se eu ver na rua, acho que eu nem não vou reconhecer, porque eu nunca vi. Mas a grande questão que eu enfrentei nisso daí foi mais o fluxo de trabalho mesmo, que você não. Você meio que é travado para a questão de escrever. A realidade que eu vivi foi muito copia e cola. Então você não tem isso que eu gosto, que eu acabei de te falar, que é você sentar com o cliente, conversar com o cliente, você entender o processo do começo ao fim. Geralmente você está ali para se defender. Você está para se defender em relação ao banco. Mas assim, tem um fluxo que é padrão do escritório. Os escritórios têm esse padrão de fluxo. Geralmente não é o suficiente para a carga de processo que está ali. Então foi um dos motivos também que eu saí desses escritórios de massa e procurei a advocacia artesanal, digamos assim. Mas assim, você recebia o trabalho através de um e-mail ou é a entrega física vamos dizer assim, de uma pasta daquele processo? Como que funciona assim na prática? Tem um sistema que você acessa, está tudo lá, você é responsável por abrir cada um. Depois que você termina a sua peça, por exemplo, isso vai para o chefe dessa carteira que você falou, ou você mesmo faz o protocolo, assina, como que funciona? Nesses escritórios que eu trabalhei, era da seguinte forma: chegava a publicação,
chegava a inicial, vinha a publicação, o responsável pelo setor jurídico do banco em São Paulo enviava as publicações para cá, para um setor específico para receber publicações aqui no escritório aqui em Campo Grande, e daqui eles distribuíam para a pauta de quem estava ali. Geralmente não segue o prazo do CPC, só em casos extremos. Ah, faltou documentação, está sem subsídio. Aí você fica esperando. Às vezes tem uma certa dificuldade do banco em devolver para você a documentação necessária para você fazer a defesa. Então você espera, às vezes vai até o prazo do CPC, mas geralmente não. Chegou hoje, está na tua pauta hoje, então hoje você tem que estar com tudo protocolizado. 24 horas? É isso aí. Você tá falando sério? Sério. Geralmente é isso. Chegou no dia, protocola no dia. Legal. E você passou por só um escritório apenas de massa ou dois? 2. E a experiência no segundo foi muito diferente? Como foi mais ou menos? Foi um pouco diferente, porque a gente estava saindo daquelas restrições mais severas ali da pandemia, estava dando uma flexibilizada. Já não era home office nesse outro escritório, já era presencial. Nesse escritório, o que era mais interessante eram as questões das audiências. Tinham muitas audiências. Muitas. O que são muitas audiências? 10, 15 audiências no dia. No dia? De conciliação. Já aconteceu de eu fazer 3 audiências de conciliação ao mesmo tempo. Quê? 3 audiências de conciliação ao mesmo tempo em estados diferentes. Como isso, cara? Deixava uma ligada no meu computador, aqui o meu celular em outra, o celular do estagiário, que geralmente era o preposto, em outra. Literalmente eu Ficava mesmo assim, tempo, cara. Tinha que fazer. 10 audiências por dia. Então, Por dia. sei lá, dava 50 audiências por semana, 200 audiências por mês, Era cara. mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Cara, que volume maluco. Quando não chegava lote de contestação de 100, 150 contestações para fazer. Aí eles te davam um prazo de 2 dias. Sem contestações para fazer na semana. Em 2 dias. Chegando diariamente. Chegava de lote. Vinha de lote de contestação. Cara, assim, para mim é outra realidade. E eu te digo isso e imagino que isso desperte curiosidade no público que nos assiste, porque em Mato Grosso do Sul, 74% da advocacia é autônoma. Óbvio que dentro desse número tem muitos que passaram por escritórios de massa, mas só 26% estão em pequenos, médios ou grandes escritórios, como associados com remuneração base ou SLT mesmo, sabe? Então, certamente essa realidade aí é desconhecida da prática da maioria da advocacia. Está me dizendo que você recebia um lote de 100, 150 Contestações. processos para contestar. Sim. E apresentava em 2 dias. Isso uma equipe toda ou era um por pessoa? Como que era? A equipe era eu e eu mesmo. Você e Deus? Eu e Deus. Era loucura. E quando a internet do escritório dava pau? Aí, porque você tinha que cumprir o prazo interno do banco. Entende? Porque senão vinha a reclamação. Porque como você está trabalhando a nível nacional, eu ficava com 10 estados, por exemplo. Quase metade do país. Então, era muito prazo. Audiência. A audiência, por exemplo, uma vez estava fazendo uma audiência no Acre. Uma audiência de conciliação no Acre. E o autor estava bêbado, cara. O autor tava bêbado. Entramos ali virtual, né, audiência virtual, e aí o conciliador começou, advogado do banco tal, doutor Felipe, autor fulano de tal, aí esse cara com o celular assim, e o cara balançava assim. Aí o cara tava numa rede. Aí você viu o cara balançando na rede, assim. Aí conciliador, senhor fulano de tal, fala seu nome completo, RG ou CPF, por favor. Esse cara gritava: eu moro numa balsa. Aí todo mundo falou assim: mas como assim? Eu moro numa balsa. O cara começou a gritar que ele morava numa balsa.
Não, não, eu preciso do nome do senhor completo e documento. Eu moro numa balsa. Aí eu olhei assim tinha um outro advogado do lado e falei, esse cara tá bêbado. Aí o cara já começou a dar risada, né? Aí o conciliador olhou, o senhor tá embriagado? Eu não. A filha do cara parou, foi pra trás do cara. Tá sim, ele passou a noite inteira enchendo a cara, moço. Caraca, que Cara, legal. Legal não, né? Que engraçado, legal não. A hora que acabou, encerrou, morri de rir. Morri de rir. Então as loucuras assim que você passa, mas depois fica legal pra ter Depois que história pra passou, contar, né? depois que passou. Teve uma história que você me contou uma vez de uma. Acho que era uma financeira que patrocinava um grande time, e aí o cara entrou com ação, inclusive, contra a presidente do time de futebol. Não teve um negócio desse? Sim. Conta essa história, como que foi? Era uma sexta-feira, final de Libertadores. Todo mundo vai sacar qual que é o time aí, então. Não, fala, pô! Todo, Que se dane! Infelizmente, o Palmeiras estava na final da Libertadores de 2018, eu lembro, era Palmeiras e Santos. Meu sogro e meu pai são palmeirenses. Lá em casa o corintianismo impera. É. Aí era final de Libertadores, era no sábado à tarde, foi a primeira Libertadores ali pós-pandemia. E, e aí esse cara entrou contra o banco, contra a financeira e contra a dona do banco, que era a maior patrocinadora do clube. Era a maior patrocinadora. Patrocínio master da camisa do clube. E chegou sexta-feira, 3h30, 4 horas da tarde, entrei na audiência. Aí, cadê a dona fulana de tal? Como o fluxo era muito grande, o estagiário, o menino lá nem me passou que tinha arrolado a dona do banco. Aí tá, entramos na audiência. Cadê a dona fulana de tal? Aí, ela tá tentando entrar. Tá tentando entrar. E vai. Rapaz, aquilo a gente foi atrás dessa mulher. E liga num lugar, e liga no outro, e vai. Devia estar no camarote bebaça E já. eu cantei a pedra, eu falei nunca. Eu falei, essa mulher deve estar no Maracanã, secando a segunda garrafa de uísque. Tá preocupada com o time dela. Ela é a maior patrocinadora Se o desse Corinthians está na final, você acha que eu vou estar preocupado com a audiência? Pelo amor de Deus. Juizado. Pelo amor de Deus. Aí, dito e feito. Até que conseguiu falar com ela. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou. Eu não vou entrar em audiência. Não vou entrar. Aí ficamos enrolando. Eu lembro, me enrolei a audiência por 45 minutos. Um tempo do jogo. Um tempo do jogo. Enrolei uns 45 minutos. Aí ela não está conseguindo acesso ao link. Aí o advogado, não, então eu quero que o senhor junte os prints da sua conversa com ela e os prints da indisponibilidade do link. Eu falei, tá bom, pode entrar aí. Não sei o que O cara aconteceu. queria sua comunicação com o cliente, pô, sigilosa, queria juntar no processo. Exatamente. E por mal dos pecados, no final o Palmeiras ainda leva a Libertadores. Você perdeu o jogo. Pulso, eu sei que recentemente você com outros colegas advogados, novos advogados, jovens advogados, fundaram uma associação. Conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, Lucas, isso daí foi uma satisfação imensa mesmo, porque, como você falou, a gente fundou a AJA, a Associação da Jovem Advocacia de Mato Grosso do Sul. E ainda é um projeto embrionário, mas que a gente já está tendo um retorno muito, muito bom mesmo, excelente. Porque hoje, mediante o pouco que eu já te contei aqui dessa realidade do trabalho do jovem advogado, porque a maioria, a gente sabe, o Brasil tem toda uma questão socioeconômica que a gente sabe que é complicado a pessoa empreender, né? O Brasil ele tem uma série de dificuldades para isso. Esses dados que você mostrou, por exemplo, 70%, né, da advocacia é autônoma. 74%. 74%. E a gente conversando com os colegas, a gente sabe a dificuldade que é. A gente sabe de colegas que não tem dinheiro para pagar a conta de energia do escritório, que está com a anuidade da OAB inadimplente há quantos anos? E o objetivo da AJA é justamente esse,
de ajudar a fomentar a jovem advocacia. Não só a jovem advocacia, porque a gente criou um estatuto que contempla o acadêmico de direito a partir do 7º semestre. Então é o acadêmico, é o bacharel e é o jovem advogado. Como que a gente está buscando trabalhar a AJA? Dando apoio, dando suporte. A gente tem um time de profissionais com mais experiência que é absurdo. Os caras de primeira, que realmente o que falta pro jovem advogado é como que eu distribuo um memorial? Como que eu faço uma sustentação? Vamos supor o advogado que nunca estagiou, nunca teve um contato com o cliente. Pega a carteira profissional, vai atender um cliente, não sabe. Não sabe como que eu vou cobrar honorário. Entende? É a realidade prática da coisa. E o nosso objetivo, junto com o pessoal da diretoria e do conselho da AJA, é justamente esse: tá dando esse suporte, tá trazendo perspectiva para a jovem advocacia. Nós já conseguimos, você vê que é tão patente essa necessidade que nós já conseguimos diversos apoios. Diversos apoios. Apoio com universidade para estar dando pós-graduação, o curso preparatório para o exame de ordem, empresa de marketing jurídico. Então a gente está... Clínica de psicologia, a gente conseguiu também. Então tem muita coisa que, infelizmente, a nossa OAB aqui do Mato Grosso do Sul vem deixando a desejar, e vendo essa necessidade, porque hoje é considerado jovem advogado quem tem até 10 anos de inscrição profissional. A maioria não está sendo contemplada pela OAB, infelizmente. E diante disso, não resta outra alternativa a não ser criar as associações. É aí que as associações entram. E a gente busca o protagonismo dentro da jovem advocacia para estar auxiliando os colegas aí. Cara, é muito bonito esse movimento, porque 60% mesmo da advocacia do Estado tem esse tempo de inscrição que você falou, né? De 10 anos para menos, né? E nós somos 20 mil advogados ativos, praticamente 20 mil advogados no Estado. Então, 12 mil são jovens advogados. Tem dados de uma pesquisa interessante da Fundação Getúlio Vargas, publicados em fevereiro deste ano. Esses dados foram coletados entre outubro e novembro do ano passado, que revela, por exemplo, que na parte financeira há uma dificuldade enorme da advocacia, né? E imagino que isso deva ser, se já não está sendo mais adiante, é objeto de alguma investigação, de alguma avaliação por parte de vocês. 22% da advocacia sul-mato-grossense tem renda limitada a 2 salários mínimos, né? Na época da coleta de dados, R$ 2.600, e 44% entre 2 a 6 salários mínimos. Na época, R$ 6.600 para uma jovem ou um jovem advogado solteiro que mora com os pais ainda, de qualquer classe que seja. É uma renda, pode ser até razoável, mas para um pai de família é mais difícil, né? Para quem precisa ou quem busca ter plano de saúde, ter colégio particular, é uma realidade financeira muito apertada, né? Muito. Isso dá 66% da advocacia. E eu vejo muitas vezes um acanhamento, parece, seja de instituições que representam legalmente os advogados ou de algumas associações, de meter o dedo nessa ferida, ver o que precisa, qual remédio que pode ser utilizado para enfrentar. Escuta, a advocacia precisa prosperar mais. O que nós vamos fazer por isso, né? Então, e tem vários outros dados, acho que vocês devem estar de olho aí, buscando, acho que na conversa, numa integração aí, superar, não é isso? É porque é no um a um. É de conversa em conversa. Muitas pessoas já estão se associando, graças a Deus. E justamente por ver essa necessidade. Por ver essa necessidade de ter algo que integre
Algo que faça esse jovem advogado despertar mesmo para a profissão. Entender que a advocacia não é só like. A gente está vivendo essa realidade, não tem mais para onde correr da questão das redes sociais. Hoje o maior cartão de visita é o nosso Instagram. Não tem para onde a gente correr. Essa é a realidade. Que inclusive essa questão do marketing, a gente já deveria ter sido superado pela OAB há muito tempo, né? A nível nacional. Essa questão da publicidade para o advogado. Mas o objetivo da associação é justamente esse. Tá trazendo o respaldo, o máximo que a gente conseguir de respaldo, de benefícios, de integração, de apoio para o jovem advogado. E a gente escuta, por exemplo, semana passada, nós estávamos reunidos e nós ouvimos uma advogada que ela está há um ano, ela abriu o escritório dela e ela perguntou, eu cobro consulta ou não cobro? Como que eu precifico meus honorários? E ali a gente sentou com alguns outros advogados mais experientes e ali a gente debateu. Testa isso, testa dessa forma. Para mim funciona assim, para mim não funcionou daquela forma. E é isso. É isso. Não tem como a gente aprender a advocacia se não for com advogado. Se não for convivendo com advogados. E advogados de confiança, que tem essa abertura para poder estar conversando. Eu acho que essa questão dos honorários tá sempre presente para todo advogado, né? Como fixar, né? E a questão da consulta também. Eu acho que pode ter alguns parâmetros assim para você não cobrar consulta, né? O que você acha a respeito? Por exemplo, quando algum colega advogado, especialmente se for um colega mais renomado, de mais experiência, te indica algum cliente, isso revela um prestígio que você tem, né, com ele. Acho que nessa situação não deveria ser cobrado consulta. Porque na verdade você não está atendendo só aquela pessoa, você está atendendo aquele colega advogado que te olhou, um advogado menos experiente ou menos consolidado na carreira, e apresentou uma pessoa para buscar um parecer, uma análise da sua situação. Por outro lado também, eu sei que tem muitos colegas que têm, por exemplo, escritórios em regiões de muita movimentação, em ruas com muita circulação de pessoas. E isso faz com que, certamente, a todo momento, algumas vezes ao dia, as pessoas batam ali naquela porta, não buscando um advogado fulano de tal, mas porque tem aquele escritório ali. Então, muitas vezes a pessoa vai sem nenhum vínculo de confiança, sem nenhuma uma prova já anterior de competência do advogado, vai simplesmente tirar uma dúvida ou tentar ouvir uma ideia e levar até para outro profissional. E eu sei que em alguns casos até as pessoas colocam esse tipo de placa, vamos dizer assim, na recepção, para evitar esse tipo de tentativa de reunião que acontece a todo momento. Sim. Por outro lado também, a gente vê outras profissões aí que tem consultas e é absolutamente normal, né? A gente vê profissionais médicos hoje, cada vez mais difícil, por exemplo, você encontrar profissionais pediatras para crianças. Quem é pai e mãe sabe disso. Então, o plano de saúde da Unimed ou de outra bandeira, você tem dificuldade já para contratar profissionais, vamos dizer assim, que não são tão especializados para consultas ou acompanhamentos de rotina. E, obviamente, não dá para apontar concretamente quem é o culpado por isso, porque o fato é que o profissional ele vai se estabelecendo um pouco melhor no mercado, ele quer aumentar, né, o valor da sua consulta, né? Sim. O seu ticket. Então, os profissionais hoje, quase muitos médicos migrando para o atendimento particular. E qualquer médico hoje é 300, 400, 500, 600, 700 reais uma consulta, né? Por que o advogado não deveria cobrar, né? Mas muita gente hoje ainda tem essa dúvida, né? Cobrar ou não cobrar? É que tem sempre aquela, mas tem muito advogado, né? Tem sempre aquela coisa, mas tem advogado demais. Não sei se seria esse o problema, o fato de ter advogado demais. Não cobrar consulta. Não sei se seria essa a realidade da coisa.
temos muitos profissionais, mas aí a gente vai ver as pesquisas, os dados mostram que ainda faltam, né? Que o número de advogados no Brasil é insuficiente, de acordo com o tanto da nossa população. Então é uma questão que fica é uma encruzilhada mesmo. Eu acho que vai variar mesmo, de pessoa para pessoa, de realidade para realidade. Você tem uma experiência muito mais vasta que a minha, não tem como, por exemplo, eu querer cobrar do mesmo processo dentro de uma mesma área, a mesma consulta que você cobraria. Eu acho que dá para equilibrar esse tipo de questão. Você está falando isso, eu lembro de, às vezes, um outro colega fala assim, brinca, né? Brincando, quando eu fizer 45, 50 anos eu quero aposentar. Eu falo, cara, você tá maluco? Vai estar no auge. Você tá no auge. O advogado de 60 anos, 65 anos, puxa, ele tá no auge da profissão dele, da respeitabilidade, da honorabilidade, né? Do histórico de resultados exitosos, né? Sim. Acho que quanto mais velho fica o advogado, melhor ele fica, É né? igual o uísque. É igual o É uísque. igual o uísque. Sei lá, tem algumas profissões que você vê que quando o período que mais as pessoas produziram, sei lá, foram até às vezes na adolescência, 18 anos, 19, sei lá, os matemáticos, por exemplo, né? Ou um filósofo, né? Sei lá, um teólogo, um advogado. Acho que quanto mais experiência, mais idade mesmo, mais tempo de vida, mais apurado ele tá, né? Com certeza, com certeza. Eu sou da tese, até eu não sou muito favorável até a ter muito jovem na política, por exemplo, assim, pessoa jovem demais. Porque eu acho que a pessoa tem que ter uma certa experiência de vida. É a mesma coisa eu querer falar sobre filhos com você. Eu não sou pai, né? Então eu acho que a questão da experiência é indispensável, a experiência de vida. Imagina daqui 10 anos, como que o Lucas não vai estar enquanto advogado daqui 10 anos? Como que eu não vou estar? Então a experiência profissional ela vem junto com a experiência de vida. Eu acho que está atrelado um ao outro, não tem como fugir disso. Com certeza. Mas me diz uma coisa, como que está a sua advocacia hoje, né? Você falou que começou num escritório renomado, como estagiário, teve uma experiência vasta lá, em várias áreas do direito. Depois passou por dois grandes escritórios de advocacia de massa, né? Que disputam entre outros grandes escritórios nacionais, né? Sim. E hoje, como que está a sua advocacia? Hoje eu estou trabalhando com o Arthur e com a Tayla, lá no Code BL Paz Advogados. Estou lá há 3 anos como associado. Estou responsável pela carteira do direito público. A gente trabalha muito com o interior. Basicamente a carteira é no interior, com os servidores públicos do interior do estado. Então é até fazendo um paralelo em relação à AJA. A AJA é uma associação a nível estadual, né? Então é um desejo meu particular, enquanto presidente da AJA, levar a AJA para o interior. Legal. Justamente porque eu trabalho diariamente com o judiciário no interior. Então eu sei como que é difícil, por exemplo, o cliente que ele sempre tem um amigo no fórum. Ele sempre tem um amigo no fórum e ele sempre vai lá conversar com esse amigo e o amigo fala, não, mas isso aqui decorreu o prazo. Aí ele olha, você vai olhar, não decorreu o prazo de nada. Aí o cliente vem com... Chega desesperado. Chega desesperado, o senhor perdeu o prazo. Então no interior tem muito disso. Tem muito disso daí. Como são profissões parecidas, né? São cargos parecidos. Então às vezes chegam, por que minha amiga que entrou com o processo na mesma data que eu tem o mesmo cargo que eu e ela tirou mais que eu no processo? Então sempre tem essas peculiaridades do interior. Um juiz que está sobrecarregado, por exemplo, dificultou muito a realidade da advocacia do interior em relação à CPE, que a gente tem agora. Eu estou com um processo, por exemplo, na vara de Jardim, desde novembro do ano passado, aguardando para expedir um ofício de ROPV. Então, quase um ano para expedir um ofício. Então, a gente tem que pensar, um ano para expedir o ofício, aí intima a prefeitura vai pagar dali 60 dias, aí depois de tudo isso ainda vai para subconta,
cadastra dados bancários e tudo mais. É uma realidade que depois de um cumprimento de sentença, você aguarda que encerrou o processo, demorar 4 anos para um cumprimento de sentença, até você fazer um levantamento de alvará. Então, eu particularmente sei um pouco como que o advogado do interior, apesar de não estar no interior, eu sei como que o advogado do interior sofre com a realidade hoje do nosso sistema. E nessa caminhada sua, você fez amizades nesses grandes escritórios, né? Sim. E o que você vê dos colegas que passaram por lá? Muita gente permaneceu, o pessoal viveu essa experiência e saiu desses escritórios. O que você tem visto? Você tem amizades mais próximas de colegas que saíram e acha que a experiência foi válida igual você? Tem, tem. Via de regra, a frase é a mesma, aquela que eu te falei no início. Quem trabalhou no escritório de massa trabalha em qualquer lugar. Vai trabalhar com qualquer lugar. Porque dificilmente você vai ter num escritório artesanal, digamos assim, no escritório de pessoa física, tantos prazos como você tem no escritório de massa. Dificilmente vai chegar para mim 150 contestações. Não vai, não vai. É praticamente impossível de acontecer. Mas os amigos que eu fiz conversando até hoje, tem uns que até já estão participando com a gente na AJA, Legal. que hoje está com o escritório dele e tudo mais. E conversando com ele esses dias, ele falou a mesma coisa. Não, quem trabalha ali trabalha em qualquer lugar. Porque a realidade é bem diferente. E essas relações que você tem, que foi construindo ao longo da carreira, e mais hoje a sua experiência como presidente da associação aí da Jovem Advocacia, o que tem te revelado de dificuldade da advocacia? Quais são as dores, assim? Você mencionou agora há pouco a CPE. Que mais que o jovem advogado teme hoje? Qual a dificuldade dele inicial, assim, no mercado? Custas. Custas judiciais? Custas judiciais estão quebrando as pernas. Quebra a perna do jovem advogado. Esses dias, para você ter uma ideia, uma conhecida que tem uma lojinha de sapato, estava precisando fazer uma execução, R$ 9.500. Falei para ela, ó, não vai enquadrar a justiça gratuita no seu caso. A gente vai precisar entrar na justiça comum para executar isso daí. Ela não executou. Ela não executou porque ia ficar perto de R$ 1.500 o valor das custas. Então, é uma realidade assim que está absurda. Ela Tá não foi absurda. Ela não atrás foi do atrás. crédito. Ela não foi atrás. Não foi atrás. Um cliente, um caso que a gente teve dentro do escritório, estava comentando isso hoje, inclusive, lá. Naquela época da eleição, esse cliente ele entrou, ele tem um restaurante, uma avenida famosa aqui da cidade, ele tem um restaurante e entrou na lista dos comerciantes que eram comunistas na época da eleição. Ele entrou nessa lista dos comerciantes que apoiavam o atual presidente. Simplesmente porque ele não conseguiu, porque ele não deixou que fizesse uma panfletagem dentro do estabelecimento dele, do outro lado. E aí esse cara foi, pá, tirou a foto, postou no grupo do bairro, ó, aqui é restaurante de comunista. Caracas. E daí ele falou, não, vou entrar com ação com esse cara. Entramos com a ação, o sujeito que fez isso, inclusive, está foragido por conta do 8 de janeiro, dos atos de 8 de janeiro. Ia ser muito difícil de encontrar esse cara, mas a gente achar. Mas não conseguimos a justiça gratuita, ele não se enquadrava. Chegou na hora das custas, ele falou, não dá. Aí vai quebrar minhas pernas. Não dá. Ia ficar um valor exorbitante, o valor das custas. Tendo em vista dando moral, toda essa questão. Aí retiramos a ação. Retiramos a ação. Cara, que maluquice, né? Você vê o direito que é feito para trazer segurança, estabilidade, né? Equilíbrio nas relações sociais, muitas vezes não conquista isso, né? E você mencionou 8 de janeiro, tem nada a ver com a conversa aqui, mas pontualmente, né? Você vê condenações altíssimas, né? Vindas numa Corte Suprema, né? O órgão mais alto na escala do judiciário brasileiro, com condenações gravíssimas para baderneiro, vamos dizer assim, né? Sim.
E em E, contraponto, temos essa realidade de uma dona de um pequeno comércio e não consegue executar uma nota de R$ 9.500. pois é, e como que explica muitas vezes para um cliente, né? É aí que está a questão. É isso que eu fico pensando. Eu tô com 6 anos de advocacia, já aprendi alguma coisa. Mas e pro colega que acabou de começar a advogar? Iniciou a sua carreira agora. Como que ele chega para um cliente e fala, ó, vai ficar um pouco mais de 10% do valor que você está executando? Não faz sentido. Não faz Eu tô sentido. rindo aqui porque não faz sentido. A gente tenta fazer a conta, mas a conta não fecha, Não né? fecha. E de alguma forma você tem reparado, você acha que as amizades são importantes na nossa caminhada? O que você tem visto nesse aspecto aí da advocacia? Extremamente importantes. Extremamente importantes. Na verdade, eu fui ter essa virada de chave a partir do momento que. Porque eu vejo isso em vários colegas. Eu vejo vários colegas passando pela mesma situação. A partir do momento que você se posiciona e fala, não, eu sou advogado, todo mundo precisa saber que eu sou advogado. Eu me formei para resolver problema dos outros. E aí você vai enfia a cara. Não tem que enfiar a cara. Vai na cara e na coragem. E aí vem a questão da convivência, das amizades. Amizade sincera, não amizade por interesse, mas por ideias convergentes, né? E as amizades estão sendo extremamente importantes, principalmente nesse último ano. Nesse último ano, para mim, várias oportunidades aconteceram, não só apareceram, mas como aconteceram, e muito em virtude dessas grandes amizades que eu venho formando dentro da advocacia. Parece mesmo, né, que é essencial. Assim, a minha opinião é que eu vivo isso. Eu tive a sorte de, desde o início da faculdade, conviver com advogados que já eram renomados e eu busquei desde o início me comportar como eles, falar como eles, me vestir como eles. Alguma coisa que eu não concordava, busquei não seguir, mas eu vejo que isso é um círculo virtuoso, né? Eu vejo hoje, a gente tem tido uma convivência diária, quanto de jovem tem se aproximado de você e de vários outros colegas, né? Gente que acredita na advocacia, que por mais que seja difícil, tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e pretende advogar por pelo menos mais 40, 50, dependendo da idade, até mais, né? Sim, E ver que a realidade difícil atual, ao contrário de desestimular, acaba impulsionando você a lutar contra o estado atual de coisas, né? com certeza. E discutir as coisas mesmo, né, que são essenciais para a profissão. Acho que a CPE, você colocou uma delas, as custas judiciais, né? Eu tenho conversado bastante com um querido amigo, né, o Marlon Ricardo, e ele tem falado muito da importância de rever a normativa, o regramento a respeito de publicidade, marketing na advocacia, O impulsionamento de redes sociais. impulsionamento de redes sociais, enfim, porque a legislação ela está sendo superada, ou já foi superada há muito tempo pela realidade, pelas tecnologias que a gente tem, né? Sim, Hoje qualquer um de nós chega num restaurante, a primeira coisa que faz é abrir o Instagram do próprio restaurante para ver a fotografia dos pratos, né? sim, E você acabou de dizer, hoje o meu cartão de apresentação é o Instagram também, da mesma forma advogado, né? Então como que você não vai cuidar do conteúdo? Como que você não vai colocar ou transmitir ali o seu conhecimento, a sua posição, os seus anos de advocacia, o seu sucesso, vamos dizer assim? E muitas vezes a gente ouve história de colegas que são notificados para apresentar a justificativa quando eles revelam que outros colegas estão praticando o mesmo tipo de publicidade e não estão respondendo por isso, né? sim. É uma realidade que não tem para onde correr. Ou a OAB corre atrás do prejuízo e vê essa questão dos provimentos em relação a esse tema, ou vai ficar para trás. Porque se tornou obsoleto. Está obsoleto. Não tem como você não impulsionar a sua rede social. Todo mundo, quem trabalha com isso sabe que é praticamente uma missão impossível você ir no orgânico.
Dá, mas é muito complicado você crescer tua rede social no orgânico. Não dá. Você precisa pagar um impulsionamento. Não tem jeito. É um investimento. Hoje o investimento na tua rede social é o mesmo investimento que você fizer no teu escritório. É a mesma coisa. A gente tem conhecido, né, tantos colegas que, né, podem gastar até mais mesmo, né, Até mais. na divulgação do trabalho, né, seja em cursos que vendem, ou congressos que participam, né, ou eventos mesmo, gastam mais até do que a estrutura física que ele tem, Exato. né? E deve dar retorno, porque eu acho que o cara não ia gastar dinheiro à toa, né? Tem que dar algum retorno. E talvez seja mesmo, né, uma nova realidade, né? A estrutura digital passa a ser mais importante que a estrutura física. É assim, para quem cresceu no outro ambiente é difícil de aceitar, mas assim, eu acho que você tem que estar com um olhar para isso, né? Tem que ser um debate, né? Sim, sim, tem que ser muito bem pensado, tem que ser debatido. Apesar de ser um pouco mais novo, eu tenho a mesma linha que a sua. Eu nasci velho. Eu nasci velho. Mas eu mesmo tenho uma certa dificuldade com rede social. Eu sou mais discreto, mais reservado, mas a gente vê que dá resultado. A gente vê vários colegas. Isso é algo que tem que ser debatido. É como, por exemplo, a inteligência artificial para a advocacia. Não tem como não utilizar. Hoje nós temos meios de inteligência artificial que você coloca, me dê as principais decisões de direito de família dos últimos 15 dias. A inteligência vai lá, vai buscar o fórum lá do interior do Nordeste e vai trazer para você uma decisão diferente do que está aí. Então, Extraordinário. não tem como. Não tem como. São questões que têm que ser debatidas e com urgência. Debatidas com urgência e colocado. Alguma coisa tem que ser colocada em prática. Porque quem usar vai ficar para trás. Quem não usar vai ficar para trás. Vai ficar para trás. É inevitável. É porque muitas vezes a gente fica pensando só nas peças, né? Pô, a pessoa vai pedir uma peça no chat GPT lá, alguma coisa assim, mas tem as pesquisas, né? Exatamente. É que a inteligência artificial ela não foi feita para substituir o nosso trabalho, ela foi feita para nos ajudar a pensar. Ela ajuda a pensar. É um mecanismo para pensar. E hoje aparentemente todo mundo não tá olhando para isso aí, né? Tá olhando para entregar, vamos dizer assim, tirar a sua ação, o seu esforço e colocá-lo na Exatamente. inteligência artificial, né? Isso de certo modo é bom. De Por certo quê? modo é bom. Por quê? Porque não vai ter concorrência? A concorrência diminui. Cara, tem muita coisa assim que você vê, história de estagiários fazendo trabalho em celular, redação em celular, esse tipo de coisa pra mim é maluquice. Eu Você tive teve um isso? caso, um estagiário no escritório, marquei o prazo de contrarrazão de apelação para ele, ele falou, vou fazer pelo chat GPT. Falei, não precisa. Olha a contestação. Escreve, eu quero que você escreva. Preciso que você aprenda a escrever. Não, vou fazer no chat. O guri jogou lá, o chat apresentou um artigo do CPC que nem existe. Sério? Falei, ó, tá vendo? Foi logo no comecinho do chat. O algoritmo deve ter sido corrigido. Tá, provavelmente. Cara, mas tem muita coisa, né, para a jovem advocacia debater. Eu vejo bastante que tem muitas coisas básicas assim, a respeito das quais quem tem mais experiência não está olhando muito, né? Mas que continuam sendo importantes mesmo, né? São do dia a dia, né? A gente falava agora há pouco sobre a consulta, a fixação de honorários e tem tantas outras, né? Muitas vezes a vestimenta, né? O modo de se vestir, o modo de se portar, o modo de falar. Acho que de alguma forma, se a tecnologia vai distanciando um pouco, vai retirando um pouco a convivência física, vamos dizer assim, entre mais novos ou mais velhos, de alguma forma precisa manter o padrão. Sim. Ou manter a possibilidade do jovem advogado ver como isso funciona, né? Eu tenho buscado de alguma forma, tenho conversado até com gente que me auxilia, e está aqui conosco o Felipe, por exemplo, como abordar esse assunto, por exemplo, da vestimenta do jovem advogado. Isso faz uma diferença. Será que é certo mesmo
esse jeito despojado do jovem advogado se vestir no dia a dia de calça jeans e camiseta. Eu adoro calça jeans e camiseta preta, então, e boné e Por mim, eu tênis. só andava de short e camiseta. Mas será que no dia a dia isso é correto, cara, né? Mesmo que você não tenha um cliente para atender no escritório, ou uma audiência para fazer, ou um memorial para entregar no tribunal, será que é adequado para sua mente, para o seu espírito, você se vestir dessa maneira? Eu estava pensando justamente isso esses tempos atrás. Porque eu penso da seguinte forma: para uma pessoa da geração mais antiga, para ela é inadmissível um advogado que não está de terno e gravata. Para ela, se você não está de terno e gravata, se o seu terno não está alinhado, você é um advogado que fracassou. Isso é uma realidade. Eu já ouvi de pessoas mais velhas. Velha guarda, né? Velha guarda. Uma vez eu coloquei o boné para trás e minha avó falou: onde já se viu um advogado andando com o boné para trás? Então, a velha guarda é isso daí. Eu acho que vai chegar um dia que short não, uma calça e uma camiseta vai passar num dia a dia. Eu acho que até por uma questão de vaidade, o terno e a gravata nunca vai sair de um fórum, num tribunal, por exemplo. Mas eu acho que essa questão do dia a dia talvez vá ficando cada vez mais tranquila. As pessoas vão ficando mais tranquilas em relação a isso. Mais despojadas. Mais despojadas. Acho que o ruim seria isso acontecer se as pessoas entenderem o porquê, né, tá acontecendo. É porque tem toda uma questão, né? Você se vestir bem não é só para você. É uma questão de respeito com a outra pessoa. Eu vi isso uma vez de um psiquiatra, ele dizendo, a vestimenta ela não é só para você. É uma questão de respeito, de importância que você dá para a pessoa que está com você, para o ambiente que você está. Certamente para o cliente ele se sente mais valorizado, né? Ou até certeza. mais seguro, né? De ver o advogado bem vestido, com a barba Se feita. tiver de camiseta e calça, não dá para comprar consulta. Não dá. Aí definitivamente não pra dá. comprar consulta. Talvez você não consiga nem Nossa, falar com o cliente, você nem né? fecha contrato, nem fecha contrato. Felipe, o que mais você está olhando aí na advocacia? Como que você se vê daqui 10 anos, por exemplo? O que é a caminhada que você quer traçar na advocacia? Já pensou nisso? Ando pensando muito nisso recentemente, porque a gente vai chegando perto dos 30, né? Então, 6 anos de advocacia, aí você já começa a pensar em questão de não só profissional, né? Mas numa constituição de família e tudo mais. Eu penso com uma advocacia sustentável. Eu não tenho assim essa pretensão de ter um escritório com 50 advogados dentro. Eu não tenho essa visão de modelo de advocacia. Eu acho que quanto menos gasto e mais receita dentro do escritório, eu acho que é o caminho mais viável. Até chegar ao ponto que um dia eu vou ser aquele advogado que vai estar só dando parecer. Acho que essa é como eu me imagino. Buscar o respeito dos pares, né? Buscar o respeito o reconhecimento dentro da nossa classe. Acho que é o mais importante. Eu conversava aqui alguns episódios atrás com o Vander Medeiros, que é um advogado trabalhista renomado em Dourados e no estado, e ele dizia que ele chegou a ajuizar mais de 1.500 ações em defesa de indígenas que trabalhavam para usinas de cana, usinas de álcool. E ele disse que o que mais importou para ele em todas essas ações, que levaram a muitas audiências, a muitas instruções processuais, enfim, a muitas petições iniciais, recursos, o que mais importou para ele, para além da prosperidade que isso lhe trouxe, foi que o nome dele se consolidou com essas ações, né? Quis dizer que toda a magistratura passou a saber do trabalho dele, que era bem feito, todas as empresas do ramo souberam do trabalho dele, todos os colegas advogados e alguns até passaram a copiar o trabalho dele. Isso foi o mais importante para ele, que é, no final das contas, o reconhecimento social, né? Sim, exatamente. Foi o ponto de virada Foi o ponto de virada, que você é uma referência na advocacia. Eu acho que, de alguma forma, todo colega busca isso, né? Todos que gostam da advocacia, né? Sim.
E nada disso também faz sentido se você não estiver influenciando a vida de outras pessoas, se não estiver Compartilhar servindo. conhecimento, né? Eu acho isso muito, muito importante. Você compartilhar conhecimento. Porque eu me lembro quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras frases que eu ouvi, não existe classe mais desunida do que a nossa. Eu ouvi de um professor isso. Não existe classe mais desunida do que a advocacia. Então, a gente vê, por exemplo, os médicos, não tem classe mais unida do que os médicos. Eles têm uma união assim que é absurda. Eu acho que o que falta muito para nossa classe é isso, e buscar isso. E eu acho que tem que partir de cada um. Não adianta a gente esperar um movimento de união. Não, eu acho que é de cada um. No final das contas, é você ajudar o colega, ir fazendo parcerias. Pô, tô com uma dúvida em tal situação. Não, faz isso. Sábado tava num jantar conversando a respeito disso com outros dois colegas. Saí com uma ideia de recurso. Falei, cabe, entende? É esse tipo de situação. E se eu tenho esse conhecimento, por que eu vou ficar guardando só para mim? Preciso passar isso. Então, nesse caso, você está falando, é ter relacionamento, ter amizade e viver a advocacia, né? Sim, Não trabalhar na advocacia. isso, Você está no exatamente. jantar, no momento de descontração, mas você vive a sua profissão, está tratando ela ali Sim, e saem novas ideias. exatamente isso. Então, acho que talvez aqui fique, vamos dizer assim, uma sugestão de encaminhamento. Viver a advocacia. Exato. Legal. Cara, caminhando para o final, queria te agradecer a oportunidade de bater esse papo. Eu espero, se Deus quiser, que a gente construa muita coisa junto na advocacia, na amizade, na convivência entre famílias. Espero mesmo que isso aconteça. E queria pedir para você deixar um recado, especialmente para o jovem advogado, e para o jovem advogado que pode, inclusive, se associar aí na entidade que você preside, pô. Exatamente. Primeiro eu queria agradecer a você, Lucas, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no RosaCast. Agradecer pela amizade. Realmente eu espero que a gente construa muita coisa juntos dentro da advocacia e na amizade. Obrigadão mesmo. Tenho uma admiração por você desde lá daquela época da Valeu. faculdade. E para o jovem advogado, eu acho que o que tem que ter é coragem. Tem que ter coragem, tem que dar a cara a tapa mesmo. Não é fácil, não é fácil. Tem várias questões que a advocacia enfrenta dentro do Brasil, mas só depende de você, só depende de nós mesmos, do jovem advogado, de dar a cara a tapa, ir para cima com coragem, buscar contato, buscar amizade, estudar muito, estudar muito. Eu acho que a técnica ela é indispensável, plenamente indispensável. Uma coisa que eu acho também, o advogado precisa voltar a ler literatura, cara. Isso é uma realidade que eu vejo, a questão de cultura do advogado. Não é somente o direito, mas até uma abrangência maior culturalmente. Aprender novas línguas, ler literatura, tem que estudar filosofia, tem que estudar política, tem que estudar economia, tem que estudar sociologia, porque tudo isso vai agregar para a nossa profissão. E o que não agrega para a profissão, agrega para você mesmo, para a tua vida, e isso ninguém vai tirar de você. Então a minha mensagem é essa: trabalho, estudo pra caramba, paciência, muita paciência. Eu tô tendo que ter muita paciência, muita calma e tranquilidade. E a mensagem que eu tenho é essa, e claro, convidar todos os bacharéis em direito, acadêmicos a partir do 7º semestre, e principalmente os jovens advogados do nosso estado, para estar entrando no Instagram da associação, da AJMS, e estar se associando, participando dos nossos eventos. A gente está fazendo eventos constantemente para poder estar trazendo a jovem advocacia para o nosso lado e estar dando esse retorno para ela. Vocês têm muito pela frente, hein? Muito, muito. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. E você que acompanhou mais um episódio do RosaCast, eu peço mais uma vez, siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima!